Oi, galerinha, eu aqui de novo, Larissa, e nesse vídeo eu vim mais uma vez, mas dessa vez pra gente fazer alguns exercícios de semelhança de triângulos. Vamos ver algumas aplicações, vamos ver alguns exercícios padrão que aparecem muito nos vestibulares e aparece muito no Enem também, para que a gente consiga aplicar isso e realmente ver a importância das semelhanças de triângulos ao fazer os exercícios, ao fazer uma prova. E sem mais delongas, eu já vou começar com vocês. Mas, claro, antes eu vou fazer um resuminho. Um resuminho de semelhança de triângulos. Lembrando de dois aspectos principais em relação à semelhança de triângulos que a gente tem que lembrar sempre, sempre mesmo. Esse aqui tá no resuminho que eu disse que ia passar para vocês na aula sobre critérios de semelhança de triângulos. Então, se vocês pegarem lá esse resuminho, isso aqui vai estar lá, escrito e com esses desenhos bem direitinho. Então, vamos dar uma relembrada sobre semelhança de triângulos. O que eu disse para vocês naquela primeira aula? Ângulos iguais, lados proporcionais. Essa frase aqui é extremamente importante, né? Pra gente lembrar que quando nós temos dois triângulos que têm ângulos iguais e lados proporcionais, como esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. E essa frase aponta para uma das propriedades, um dos pontos em relação à semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Então, o que ele quis dizer? Que esses três ângulos eles têm que estar em uma ordem, congruentes em uma certa ordem. Então, a gente tem aqui esse ângulo de 36,87 graus. Aí, aqui, virando aqui, a gente tem o de 53,13 graus. Daí a gente faz mais uma volta, a gente tem o de 90 graus. E do de 90 graus a gente volta para aquele de 36,87 graus. Então, isso que ele quis dizer quando ele fala que são os ângulos ordenadamente congruentes. Eles são iguais e eles estão numa ordem que também é igual. E lados homólogos proporcionais. Então, o que ele quer dizer com lados homólogos proporcionais? Ele quer dizer que se a gente tem o ângulo de 90 graus ali, o lado oposto ao ângulo de 90 é o 5. E o lado oposto ao ângulo de 90 no maior é 10. Esses lados, eles têm que ser proporcionais. Esses dois lados, eles são homólogos, porque eles estão de frente para o mesmo ângulo. E para os dois triângulos serem semelhantes, eles precisam ser proporcionais. O que acontece com todos os lados desses dois triângulos, né? Nesse caso aqui, eu até coloquei para vocês que a razão de semelhança desses dois triângulos aqui é 2. Porque se vocês verificarem aqui, a gente faz 6 dividido por 3, que é o lado que está oposto ao ângulo de 36,87 graus. No grande é 6, no pequeno é 3. Então, a gente tem 2. E a mesma coisa acontece com todos os outros lados, estabelecendo realmente uma constante, uma razão de semelhança, que no caso é o 2. O outro ponto que eu queria trazer para vocês, que é uma propriedade, é essa aqui das retas paralelas dentro de um triângulo, uma reta paralela que corta um triângulo. O que ela quer dizer? Se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo corta os outros dois lados em pontos diferentes, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Exemplo, o triângulo A'B'C da imagem ao lado é semelhante ao triângulo ABC. Tá, Larissa, eu não entendi nada que você leu, não entendi nada desse texto aí. Me explica o que você quis dizer. O que esse textinho quis dizer pra gente? Que quando você tem um triângulo e ele é cortado por uma reta paralela a um dos lados, essa aqui é uma reta
e essa reta é paralela a um dos lados, que no caso é o AB. Essa reta faz com que os triângulos que surjam, o triângulo que surge, na verdade, surge um triângulo aqui. Tá vendo esse triângulo menorzinho, que é o A', C? Ele vai ser semelhante ao triângulo grandão. Deixa eu usar o marca-texto aqui para mostrar o grandão. O triângulo grandão, ele cobre esse triângulo pequenininho também. Tá vendo? Que o grandão é esse amarelo, que é o ABC, triângulo ABC. E o pequeno é o vermelho, pintado em vermelho, que é o A', B' e C. Esses dois triângulos são semelhantes. É isso que essa propriedade quer dizer. Então, a reta paralela a um dos lados do triângulo estabeleceu um triângulo aqui, mostrou pra gente que tem um triângulo aqui, que é semelhante a um triângulo original, ao triângulo amarelo, que é o grandão, é o ABC grandão, certo? Tendo isso em vista, a gente pode ir direto para os exercícios. Semelhança de triângulos, ela é usada muito em geometria. Tem muitas questões que a gente pode usar semelhança de triângulos, fazer essa questão com semelhança de triângulos. Às vezes a resposta da questão em si não é relacionada à semelhança de triângulos, mas talvez o caminho que você toma para chegar ao resultado talvez seja assim semelhança de triângulos. Mas a gente também tem que ter cuidado para não querer usar semelhanças de triângulos em tudo, como é o caso dessa questão aqui. Essa questão aqui, a gente poderia facilmente resolver ela por semelhança de triângulos, mas seria um pouco mais trabalhoso do que resolvê-la por teorema de Tales. Não sei se vocês lembram quando eu falei sobre teorema de Tales, mas a gente pode aplicar aqui. A semelhança de triângulos aqui seria baseada naquilo que eu acabei de falar, em relacionado à linha que é paralela a um dos lados. Essa linha aqui, ela é paralela a esse lado aqui. Então, esse triângulo menorzinho aqui é semelhante ao triângulo grandão. Certo? A gente poderia, sim, resolver essa questão por semelhança de triângulos, mas ela seria um pouco mais trabalhosa. Então, a gente pode pegar, sim, teorema de Tales para resolver ela, que é, na verdade, bem mais fácil. Então, o que Tales diz pra gente? Que quando a gente tem duas retas paralelas cortadas por transversais, determina lados proporcionais. E os lados proporcionais são aqueles que estão do mesmo lado, na mesma linha aqui. Então, o x vai ser proporcional ao x mais 6. E nós teremos uma constante entre eles. E o 3 vai ser proporcional ao 4. Certo? Daí a gente pode multiplicar cruzado aqui. X vezes 4 é 4x. X mais 6 vezes 3 a gente faz chuveirinho, né? 3 vezes x, 3x. Mais 3 vezes 6, 18. Daí a gente chega ao resultado, fazendo os cálculos certinho aqui, que o x é igual a 18. Então, se a questão estivesse perguntando pra gente o valor de x, o x seria 18. Não precisou de semelhança de triângulos, poderia ser feito por semelhança de triângulos, mas a gente usou Tales aqui e deu tudo certo. Já essa questão aqui, a gente pode aplicar direto semelhança de triângulos, que acredito que seja a forma mais rápida de resolver ela. O que eu quis mostrar para vocês com essa questão? Que quando a gente tem ângulos OPV, que são ângulos opostos pelo vértice, a gente pode sim determinar ângulos semelhantes. Mas, olhando
o resto dos ângulos. Não simplesmente por eles serem opostos, com o ângulo oposto, que eles são semelhantes. Não, não foi isso que eu quis dizer. Mas se a gente tem esse ângulo oposto aqui, a gente pode olhar os outros ângulos para ver se eles são semelhantes. Em uma das aulas de geometria, acredito que foi a primeira aula, a gente falou sobre linhas transversais, que são ultrapassadas, linhas paralelas, me desculpa, que são ultrapassadas por uma transversal. Então, se a gente tem duas linhas paralelas atravessadas por uma transversal, que é a nossa AD aqui, é a nossa linha transversal, ela vai determinar alguns ângulos. Vocês lembram que são os ângulos alternos internos, ângulos correspondentes, ângulos alternos externos. Se vocês não lembram disso, dê uma olhada lá na primeira aula que eu explico sobre isso. Com isso aqui, a gente pode comprovar que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, ele é igual a esse ângulo aqui, porque eles são alternos internos, certo? Agora eu vou pegar esse outro, deixa eu pegar aqui outra caneta, considerando as mesmas linhas paralelas. A gente tem essas duas linhas paralelas ainda, continuam sendo as mesmas, só que a gente vai olhar em relação a essa transversal aqui, que é a CB. Em relação a essa transversal CB, a gente determina ângulos alternos internos também, né? Que no caso, eu vou chamar esse aqui de beta, e aqui também vai ser beta, eles são ângulos alternos internos, então eles são congruentes, eles são iguais. E que mais? A gente também tem, além do alfa, além do beta, o ângulo OPV. O ângulo OPV determina ângulos iguais, né? Ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, são ângulos iguais. Então, eu vou chamar ele aqui de gama. Gama também. Tá vendo que, a partir disso, a gente não precisava nem olhar esse opostos pelo vértice, porque, segundo o caso de ângulo, dos critérios de semelhança de triângulos, apenas de olhar o beta e o alfa aqui, a gente já poderia ver que esses dois, que no caso é esse CPD, e o triângulo ABP, são triângulos semelhantes. Certo? Tá vendo que com o preenchimento dos ângulos, a gente conseguiu comprovar que eles são triângulos semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos. Isso quer dizer que as medidas deles têm proporcionalidade. No caso dessa questão aqui, ele pedia pra gente descobrir o valor do H, que no caso é a altura desse ângulo menorzinho aqui. Eu não sei se vocês conseguiram enxergar quais triângulos que eu tô falando. Então, o primeiro triângulo é esse aqui, que eu tô determinando aqui com a caneta. O outro triângulo eu vou até virar de cabeça para baixo para vocês verem. Tá vendo aqui? Porque essa é o que a gente costuma ver, né? A nossa visão de triângulo a mais normal é essa aqui. Mas no caso da questão, ele tá de cabeça para baixo. E é com essa semelhança que a gente vai resolver essa questão. Eles são semelhantes, então medidas são proporcionais. Então, a gente pode pegar a altura do menor, que é H, e a altura do menor, que é 20 menos H. Certo? Daí, a gente tem o ângulo no triângulo menor, o lado que é oposto ao ângulo gama no triângulo menor é 10, certo? Já no triângulo maior é 30, oposto ao ângulo gama. Tá vendo aqui? Oposto ao ângulo gama. Daí, a gente já estabeleceu a proporção entre esses dois triângulos, entre as medidas desses dois triângulos. Agora, a gente só faz a multiplicação cruzada. É 30 vezes H, é 30H. 10 vezes 20, 200.
menos 10 vezes H, 10H. Daí a gente faz aqui o cálculo, que fica 40H, que é igual a 200. H é igual a 5. Certo? E como ele pediu a medida de H, no caso, a altura desse triângulo menor aqui, o valor de H é 5. Certo, galerinha? A próxima questão que eu vou mostrar pra vocês é uma que a gente vai usar, essa aqui, ó. A gente vai usar semelhança de triângulos nela. Não dá pra gente usar teorema de Tales, porque a gente não tem as medidas desse lado aqui e desse aqui. Então, a gente vai direto pra semelhança de triângulos. Por quê? Porque eles têm ângulos, 2 ângulos, na verdade, no caso, por consequência, a gente vai ter, sim, 3 ângulos que são congruentes. O primeiro ângulo que é congruente entre eles é esse aqui. E esse aqui, eles são congruentes. Por quê? Porque a gente tem uma paralela aqui, e a gente tem uma paralela aqui, e a gente tem uma transversal, que vai ser esse lado do triângulo aqui. Daí a gente tem que eles são ângulos correspondentes, e ângulos correspondentes são congruentes, são iguais. Só que a gente não precisava nem olhar isso, a gente tinha que lembrar simplesmente da propriedade, de que se a gente tem um triângulo que é traçado por uma linha que é paralela a um dos lados, a gente forma um triângulo, esse triângulo aqui, que é semelhante ao triângulo original, ao triângulo primeiro, que no caso é esse triângulo grandão. Então, a gente pega as medidas deles para descobrir o valor de x. No caso, o x está bem aqui e a questão estava pedindo o valor de x. Então, a gente faz a proporção, certo? Esse lado aqui do triângulo menor é 10. Do triângulo maior é 8? Não. Tomem bastante cuidado, que o lado do triângulo maior é 18. É a soma desse 8 mais esse 10. Isso vai ser estabelecendo uma constante, uma razão de semelhança, que o lado base desse triângulo menor é o x. E o lado base do triângulo maior é o 24. Daí a gente faz a multiplicação cruzada. Eu vou simplificar aqui esses números para a gente poder fazer esse cálculo. Vou dividir por 6. 18 por 6 aqui é 3. 24 por 6 é 4. Então, eu pego 3 vezes x, 3x, que é igual 10 vezes 4, 40. Daí, eu vou colocar em forma de fração mesmo, para não precisar dividir. Vai ser 40 dividido por 3, esse é o valor de x. Aí, se vocês quiserem encontrar o valor decimal dele, mas não tem necessidade. Não tem. Certo? Então, a gente tem essa questão aqui. É uma questão bem simples, mas às vezes a gente confunde, principalmente quando eles não mostram nenhuma imagem pra gente. Então, às vezes eles falam assim, que tem um prédio e que o sol bate em cima desse prédio e que forma uma sombra, e ele te dá a medida dessa sombra. Aí ele fala de um poste que bate lá no poste também e que forma uma sombra, e ele te pede a altura do prédio. Aí você fica assim, meu Deus, mas o que esse cara tá falando? Eu não entendi, foi nada. Mas basicamente o desenho desse tipo de questão é esse aqui. Então o que ele tá te falando? Que o sol tá batendo naquele prédio e que tá formando uma sombra. A sombra desse prédio no chão é isso aqui. E tem essa medida, que é 15. Daí ele te fala também de um poste. Este poste tem 5 metros de altura. E a sombra dele no chão, que ele também está recebendo o sol, é de 3 metros. É essa medida aqui. Essa aqui é a sombra dele.
Daí ele te pergunta qual que é a altura do prédio, que eu vou aqui chamar de H. É uma questão bem simples, porque a gente aplica semelhança de triângulos. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente tem dois triângulos retângulos. Dois triângulos retângulos. E o ângulo que o Sol bate nesses dois, nesse prédio e nesse poste, é o mesmo. Então a gente tem alfa e alfa aqui. Com esses dois ângulos que são congruentes, a gente pode afirmar que eles são semelhantes. Então a gente faz a proporção entre as medidas deles e descobre a altura do prédio. Então a gente faz a altura do prédio proporcional à altura do poste, que é 5, igual a medida da sombra do prédio, que é 15, e a medida da sombra do poste, que é 3. Eu vou simplificar aqui. 15 dividido por 3 é 5. 3 dividido por 3 é 1. Então, a gente pode multiplicar aqui cruzado. H vezes 1 é H. 5 vezes 5, 25. Então, nós temos que a altura desse prédio é 25 metros, certo? Não se percam nessa hora de colocar a proporção. Lembrem-se que a gente tem sempre que colocar de forma ordenada. Não pode ser de forma desordenada. Então, eu coloquei nas partes de cima das proporções em relação ao prédio. A gente tem a altura do prédio e a medida da sombra do prédio. E na parte de baixo é do poste. Então, se a gente tivesse simplesmente dois triângulos, eu diria que a parte de cima é do triângulo maior e a parte de baixo é do triângulo menor, certo? Tem que ser de forma ordenada, senão a gente faz o cálculo errado. A nossa próxima questão é uma questão do Enem, se não me engano é do Enem 2013, e nela também tem aplicação de semelhança de triângulos. Vamos lá, vamos começar lendo o enunciado? Vamos lá. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 e 4. Então, a gente tem essa figura aqui. A gente tem um poste, uma haste de sustentação, que no caso é essa aqui, que eu tô pintando de amarelinho. E a gente tem dois postes de comprimentos iguais a 6 e 4, que é esse 6 aqui, esse poste aqui. E a gente tem esse poste menorzinho, que é o de 4 metros. Continuando. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AAC e BD, e a haste é representada pelo segmento EF. Então, vamos lá, voltando aqui. Como eu falei para vocês, esse poste aqui é o de comprimento 6, e ele é determinado pelo BD, pelo segmento de reta BD, e esse poste de 4 metros aqui é o AC. Que mais? Ele fala que a haste é representada pelo segmento EF, como eu havia pintado aqui de amarelinho. Todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Então, a gente tem o segmento de reta AB, que é esse aqui, que é o nosso solo, que é o chão. E todos esses postes e essa haste estão perpendiculares a esse solo. O que ele quer dizer com isso? Que eles estão formando ângulos de 90 graus com o solo. Então, se você pegar este poste aqui, tem 90 graus entre ele e o solo. E a mesma coisa acontece com o outro poste e a haste, certo? Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Então, a gente tá olhando aqui. O ponto B e o ponto C tem um segmento que liga eles, e esse aqui é um cabo de aço.
E a mesma coisa acontece entre o ponto A e o ponto D, tem um segmento de reta, que também é um cabo de aço. A pergunta é, qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, ele está perguntando o valor, comprimento, a medida dessa haste de sustentação que é EF. Eu vou chamar essa medida que ele quer de X, certo? Tá vendo que nessa imagem aqui a gente vê um monte de triângulo? Ela forma um monte de triângulo, então quando a gente vê muito triângulo na questão, a gente pode suspeitar, não afirmar, mas a gente pode suspeitar de que ela pode ser resolvida com semelhança de triângulos. Então, se você vê vários triângulos, já fica de olho que pode ser por semelhança de triângulos, que você consegue chegar ao resultado dela, certo? Esses dois triângulos, na verdade a gente está formando vários triângulos aqui, né? Mas se a gente pegar o triângulo ABC, tá vendo que ele tem uma linha que é paralela a um dos lados dele, que no caso é representado pela haste. A haste é paralela a um dos lados dele, que é esse lado de medida 4. Isso quer dizer que o triângulo menorzinho BEF é semelhante ao triângulo ABC. Certo? Vocês conseguiram enxergar isso? Eles são semelhantes, porque a linha é paralela. E como a propriedade a gente viu, os dois acabam sendo semelhantes. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou dar nome para essas medidas aqui também. Essa medida BF, eu vou chamar ela de Y. E essa medida AF eu vou chamar de Z. Daí a gente faz a proporção da semelhança entre esses dois que eu tinha falado. Do triângulo BEF, a gente tem X. No ABC, a gente tem 4. No BEF, a gente tem o Y. No ABC, a gente tem o lado que é Z mais Y. Certo? Vou deixar assim por enquanto. E vou fazer a semelhança no outro triângulo. Qual é o outro triângulo? É o triângulo ABD. A mesma coisa que aconteceu com aquele triângulo lá, aconteceu com esse aqui. A haste também é uma linha que é paralela a um dos lados desse triângulo. Então, determina que o triângulo AEF é semelhante ao triângulo ABD. Então, a gente faz a proporção igual a gente fez no outro. No triângulo AEF, a gente tem X. No triângulo ABD, a gente tem 6. No triângulo AEF, a gente tem Z. E no triângulo ABD, a gente tem Z mais Y. Certo? O que a gente pode perceber nessas duas proporções aqui? Que a gente vê que tem um X mais Y nas duas. A gente tem um X nelas, e a única coisa diferente que a gente tem aqui tem um Y e aqui tem um Z. Então, eu vou fazer aqui o cálculo pra gente. X vezes Z mais Y é igual a 6 vezes Z, que é 6Z. Aqui, X vezes Z mais Y é igual a 4 vezes Y, que é 4Y. Certo? Daí que a gente pode fazer? A gente pode igualar, na verdade, não igualar, a gente pode isolar o X nessas duas aqui. Nessa aqui, a gente pode fazer que 6Z sobre Z mais Y
O x é isso. Nesse caso aqui, vai ser o 4y sobre z mais y. Tá vendo que eu passei toda essa expressão aqui de z mais y, que tava multiplicando o x, eu passei dividindo. Daí que eu posso fazer? Eu posso igualar essas duas aqui, já que ambas são x, elas têm a mesma medida, vou igualar elas. 6z é z mais y, que é igual a 4y, que é z mais y. Tá vendo que eu posso simplificar esse z mais y aqui? Posso simplificar eles, aí a gente fica com 1. Daí a gente consegue, no final das contas, que 6z é igual a 4y. Tá, Larissa, mas o que eu faço com isso? Eu posso substituir em algum lugar aqui para descobrir o valor de x. Eu posso substituir isolando um dos dois aqui. Então, se eu isolar o z vai ser igual a 4y sobre 6. Eu pego essa expressão aqui e substituo ela, o valor de z, em alguma dessas duas aqui. Eu vou usar essa aqui, mas na verdade eu já vou usar isso aqui, ó. Deixa eu usar outra cor pra vocês. Vou usar isso aqui, que já tá desenvolvido, que eu tinha multiplicado aqui, né? E vou substituir aqui. Então, deixa eu escrever aqui em cima, ó. Me acompanhe. X vezes 4y sobre 6, que é o valor de z, mais y, é igual a 6 vezes 4y sobre 6, que é o valor de z novamente. Então, você viu que a gente substituiu tudo que tinha z, a gente colocou 4y sobre 6. Daí, a gente fica relacionando somente o x e o y. Tá, então vamos fazer aqui o cálculo. X vezes, multiplica e soma. Então, quando você pega aqui uma fração, tá somando com um número que não é fracionário, eu multiplico e somo aqui. Então, vai ser 6 vezes y, 6y, mais 4y, 10y. E o que eu faço com o denominador, o número de baixo? Eu mantenho 6. Assim fica. Aqui eu vou simplificar o 6 com 6 e a gente tem o 4y. Aí, o que eu faço aqui? Eu vou pegar outro papel, porque esse papel aqui já tá bem cheio, só vou voltar nele depois que a gente for olhar o resultado, né? Então, o que tinha dado ali na questão? Eu vou copiar aqui, x 10y sobre 6 é igual a 4y. O que eu faço? Eu vou isolar o x aqui, 4y dividido por 10y sobre 6. Tá vendo que essa fração aqui que estava multiplicando o x, eu passei ela dividindo. Daí que eu faço, quando a gente tem divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente tem o 4y, que no caso ele é sobre 1, multiplica por 6 vezes 10y. Tá vendo que a gente inverteu ela? O 6 estava embaixo, agora ele foi pra cima. E vice-versa, com 10 acontece a mesma coisa. A gente descobre aqui que o x, simplificando, a gente corta o y com y, é 4 vezes 6, 24, sobre 1 vezes 10, 10. X é igual a 2,4. 2,4 o quê? Metros. Então, tá vendo aqui, na questão, que o comprimento da haste é F, que a gente colocou o valor de x, a gente deu o nome para ela de x,
é igual a 2,4 metros. 2,4 metros é a letra C. Certinho? E o último tipo de questão que eu trouxe para vocês é o tipo de rampa, que a gente vai ver que a gente pode aplicar a semelhança de triângulos. Vamos lá? Essa questão aqui é da Unicamp. E ela diz: uma rampa de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto em Brasília, tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que, após caminhar 12,3 metros, sobe sobre a rampa está a 1,5 metros de altura em relação ao solo. Aí na letra A ele fala pra gente: faça uma figura ilustrativa da situação descrita. Então ele não te deu a figura, mas ele tá te pedindo pra você desenhar. Então vamos fazer? Letra A. Figura ilustrativa da situação descrita. Então é uma rampa de inclinação constante. O que ela quer dizer com inclinação constante? Que se mantém a proporção dos próprios lados dessa rampa. Então, ao mesmo tempo que ela anda para frente, ela também vai subindo. Então, existe uma proporção, existe uma constante nisso, entre o que ela vai para frente e o que ela sobe. E isso quer dizer que a inclinação é constante, certo? Ela tem 4 metros de altura. Então, uma rampa. Quando eu penso numa rampa, eu penso, quando eu olho de lado, ela de lado, eu vejo um triângulo, certo? Aqui é o chão e aqui é a rampa. E aqui vamos ver a pessoazinha subindo nessa rampa, certo? Ele fala que tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. A parte mais alta da rampa vai ser aqui, né? Deixa eu usar outra cor. Aqui é a parte mais alta da rampa. E ela possui 4 metros. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros... Então, essa pessoa aqui que eu desenhei, em relação ao chão, ela caminhou 12,3 metros, certo? Então, ela começou a subir e caminhou 12,3 metros sobre a rampa. Está a 1,5 metros de altura em relação ao solo. Então, ele tá falando aqui que tem 1,5 metros em relação ao solo, que é a altura que essa pessoa tá em relação ao solo, a altura que a rampa tá nessa posição da pessoa, certo? É isso mesmo? Vamos dar uma olhada. Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros sobre a rampa. Tá vendo que eu fiz uma coisa aqui que tá errada? Será que vocês conseguem perceber o que eu fiz de errado? Esse 2,3 metros aqui não é em relação ao solo, mas é realmente em relação à rampa. Então, eu tô falando sobre a rampa. Esse 12,3 aqui, ele é a medida desse comprimento aqui. 12,3 metros sobre a rampa. Tá vendo que algumas palavrinhas podem fazer a gente se perder? Tá, então eu fiz a figura ilustrativa é essa, um triângulo, a maior altura dessa rampa. Esse triângulo representa a rampa, né? Nós temos a pessoazinha aqui. Essa pessoa andou 12,3 metros sobre a rampa. E a altura que ela chegou da rampa em relação ao chão é de 1,5 metros. Aí a letra B a gente tem: calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. Tá, o ponto mais alto da rampa é aqui, né? Então, vamos supor que aqui é P, ponto mais alto da rampa.
E a pessoa tá aqui, nesse ponto aqui, que a gente vai chamar de, sei lá, Q. Ponto Q é onde a pessoa tá. O que ele tá te perguntando? Quando que ela ainda deve caminhar para chegar até o P? Então ela tá te perguntando isso aqui, ó. Tá vendo? A medida é entre P e Q, que a gente vai chamar de X. Certo? O que a gente pode fazer aqui? Semelhança de triângulos. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente vê que essa linha aqui, que representa o corte em relação à altura da rampa ao chão, ela corta esse triângulo todo, que representa a rampa, é paralela à altura do ponto mais alto dessa rampa. Então tá vendo aqui que a gente tem o triângulo da rampa, a gente tem a base dessa rampa aqui, se a gente virar, né? Virando a imagem, e a gente tem aqui o ponto onde essa pessoa que estava caminhando sobre a rampa está. Bem aqui, que divide, certinho? Então a gente tem que esse triângulo menorzinho é semelhante ao triângulo que é maior. Então a gente faz a proporção entre eles, certo? Eu vou começar pegando do triângulo menor a altura dele em relação ao chão, que é 1,5. Do triângulo maior, a gente tem 4. Do triângulo menor, a gente tem 12,3 aqui. Tá vendo aqui que a medida dele é 12,3? Já do triângulo maior, é x? Não, não é x. Cuidado. É x mais 12,3. Daí a gente pode fazer cruzado aqui. Vai dar uns números bem complicados. Mas a gente consegue fazer aqui à mão. Sem muita grila. Vamos fazer então? 12,3 vezes 4. 12,3 vezes 4. Tô fazendo aqui no cantinho. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. 4 vezes 1, 4. Daí a vírgula que andou uma casa aqui também vai andar uma casa aqui. 49,2. Daí a gente faz 1,5 vezes x, 1,5x. Mais 12,3 vezes 1,5. Quando a gente multiplica números decimais, a gente simplesmente faz como se não tivesse vírgula. A gente só vai se preocupar com a vírgula depois no resultado. Então, vamos simplesmente fazer como se não tivesse. 5 vezes 3, 15. Sobe 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 5. 1 mais 3, 4. 6 mais 2, 8. E 1. Aqui tem uma casa depois da vírgula e aqui também tem uma casa depois da vírgula. Então, são duas casas depois da vírgula que eu vou andar na resposta, 18,45. Então, eu vou passar aqui para baixo porque fica complicado. 49,2 é igual a 1,5x mais 18,45. Daí a gente faz 1,5x vai ficar igual a 49,2 menos 18,45. Pega aqui emprestado, aqui fica 10, aqui fica 5. Aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 11. 11 menos 4, 7. 8 menos 8, 0. 4 menos 1, 3. Então, 30,75. Certo? Daí a gente faz a divisão.
que eu vou fazer aqui nesse papelzinho, rapidinho, essa divisão. É 30,75 dividido por 1,5. Se a gente mudar a vírgula de lugar nos dois números, é a mesma coisa que a gente dividir 307,5 por 15. Daí a gente pode andar com a vírgula mais uma casa nos dois números, que fica a mesma coisa que 3.075 dividido por 150. Tá vendo que a gente simplesmente fez a vírgula sumir andando a casa nos dois números? Agora a gente faz a nossa conta normal. Aqui, ó, eu posso pegar por 2, vai ficar 300 menos 7. Sobrou 7. Daí, pra gente descer o 5, a gente precisa colocar 0, e desce 5. Desce 5 e adiciona um 0, na verdade, né? Daí a gente pode colocar por 5, acredito que dá. 150 por 5 dá 750. Daí fica 0, 20,5. Então, o nosso x aqui é 20,5. Tá vendo que calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa. 20,5 metros, que é o valor de x. Certo? E se ele te perguntasse qual é o valor da rampa no total, era só a gente somar esse 20,5 mais o 12,3. Daí a gente conseguiu o valor total da rampa. Certinho? Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham entendido os exercícios. E como eu falei no começo, se tiverem dúvidas é só chamar. Até mais. Falou, falou, falou!